Então, nós não vamos concluir tudo hoje, né? A gente vai começar hoje. Assim, vocês todos assistiram o filme. Presumo. Não é isso? Sim. Sim. Parece que o povo não tem boca. Agora, para falar mal dos outros, a língua. Isso aí é coisa de encarnado mesmo, não tem jeito. Vocês assistiram o filme, certo? Certo. E aí, assim, o propósito, assim, alguém imagina o porquê? Porque, de uma certa forma, eu tinha conversado com o irmão e a gente queria tratar de certos assuntos que talvez as pessoas tenham muito, assim, receio ou medo, por algum motivo, né? Mas aí ele disse, não, vamos esse ano dar continuidade em alguns assuntos, né, que as pessoas têm assim, vontade de entender, e no próximo ano a gente estrutura, né, um curso realmente voltado para vocês se desenvolverem, não só espiritualmente, mas a nível de divindade mesmo. Né? Porque se fazia muito isso antigamente. Hoje que se deixou um pouco de lado devido às atribulações, né, materiais. Né? Mas isso aí não é motivo da gente ficar só no diálogo, né, no conceito. A gente pode começar a exercitar isso de fato. Né? E assim, vocês imaginam por que então, nós vamos discutir sobre esse filme? As múltiplas realidades? Múltiplas, você acredita nisso? Não. Outro? Tem a ver com as células? Tem. Reorganização, né? Isso. Alguém mais? Engraçado. O cara de boca falou que assistiu. Multidimensionalidade. Certo. Pode falar, meu filho. Ela disse que eu acredito. Você acredita? Uma parte, outra é ficção. Uma parte, outra é ficção. Mas assim, a ideia de realidades, na sua concepção hoje, ela existe ou não? Existe a energia. A energia. Mas na sua concepção não existe essas realidades. É isso? É. Não, acho não. Ou é ou não é. Não. Não, pronto. Oi, meu filho. Assim, na minha concepção, a realidade ela é subjetiva, uma vez que o ser humano, para o ser humano, a realidade é o que se apresenta para ele. Então, a depender da condição em que ele se encontra, ele pode dar vários ou até infinitos conceitos de realidade sobre o mesmo objeto ou o mesmo fenômeno. Certo. Mas a gente não está entrando nesse mérito. Aí é uma condição filosófica de um ponto de vista, não é isso? Olha como você falou. Também. É filosófico, né? Eu estou falando de você estar lá mesmo. É porque o senhor perguntou se alguém acredita em múltiplas realidades. Não é isso. Se você, por exemplo, a gente vê uma coisa dessa, né? Aí muitas vezes você diz logo, isso é ficção científica. Mas observe, até um tempo atrás, lembra que a gente já conversou sobre isso um pouco? O trequinho que vocês estão na mão hoje também era quase que impossível. Vocês lembram disso? Ele foi subjugado por um rapaz que trabalhou com a ideia de trazer o mundo para a palma da mão. Lembra que o conceito dele era esse? Ele não conseguiu? Conseguiu. Não, porque, né? Parece que só eu que vi. E o que acontece? Ele provou que ele estava certo. Ou seja, ele condicionou a tecnologia a uma capacidade inerente de vocês. Vocês entenderam, gente? Vou ficar a noite toda assim. O pessoal está esquentando ainda. Tá, desculpe. Então, assim, é aquela história que a gente conversou um pouquinho no filme de Lucy, lembra? Vocês só utilizam 8% da capacidade intelectual de vocês. Então, vocês vão se limitar sempre a isso. Então, se chegar aqui, um Cristo, mas moreninho, cabelo meio... e falar coisas relevantes
relevantes, né, da própria condição humana, vocês não vão conseguir assimilar totalmente e vão até desacreditar se for caso, porque existe esse limitador dentro de vocês. Ele vai ter que usar metáfora para chegar perto. Isso. Aí o que acontece? Nós temos que criar artifícios, fazer com que vocês criem pontes para poder acessar essas informações de outra forma. Foi o que o moço do celular fez. Ele entrou num processo de reclusão. Vocês sabem disso? Você falou isso. Ninguém viu essa história dele, não. O senhor já falou Eu já falou. Sim, mas ninguém foi olhar. Eu não, eu confiei no senhor. Tá bom, tá bom. Confiança entrega. Tá bom. Ele fez uma reclusão, né? Ficou num mosteiro e foi ler o livro de Yogananda, né? A autobiografia dele, né? E lá ele vislumbrou, né? O futuro, tudo, acessou informações das quais elas já existem, mas poucas pessoas conseguem absorver. Mas, Antônio, Oi, o filho? Tesla já havia falado disso, não? Não, mas ele falou dentro de uma ideia ainda primitiva, que as pessoas não conseguiam entender o que ele fazia, né? Então ele começou, né? Ele captou a energia, né, do conhecimento em relação a isso e trouxe. Chamavam ele de louco, né? Esquizofrênico, né? Mas o rapaz é um gênio. Ele conseguia trazer a energia da Terra e multiplicar para várias correntes de várias formas, e as pessoas diziam que ele era louco, né? Mas aí é outra história que a gente vai ver depois com calma. Então, assim, a própria ideia, né, do conhecimento em relação a essas realidades. Olha, filha. Não, tudo bem. Já se fala há muito tempo. Só que, assim, a humanidade atualmente ela não consegue entender as coisas da forma que os antigos entendiam. Observe que, independente do que a gente imagine de seres primitivos, o que eles faziam? Eles faziam uma comunicação de que forma? Simbólica. Por quê? Se eles deixassem escrito de uma forma assim natural, vocês não iam entender. Cada um iria interpretar da sua própria forma. Não é isso? E às vezes, você sabe o que as pessoas fazem? Destroem, né? Elas resistem de alguma forma para elas, destroem e depois tentam trazer esse conhecimento de uma forma assim inovadora. Muito disso não é verdade. O conhecimento já existia, ele já era compartilhado, mas infelizmente tem pessoas e pessoas, né? Elas não sabem lidar com o conhecimento. Então, quando a gente, no caso, né, fala assim, vamos assistir um filme e vamos relacionar o conhecimento, não quer dizer que tudo. Como é aquela palavra mesmo, meu filho? Isso aí. Vai ser na íntegra, mas é um princípio para o entendimento, certo? Aí a pergunta, Antônio, existem múltiplas realidades? Existe. Você vai brigar comigo, a gente vai lá para fora, vai cair no tapa, mas no final, infelizmente, eu vou estar feliz. Antônio, mas isso pode ser uma presunção. Não. Por quê? Independente do que às vezes vocês pensem, tem coisas que inicialmente vocês não estão preparados para absorver. Porque a própria forma que vocês aprenderam o conhecimento é o quê? Decorando. Lembram? O que é isso? Mas o que é o rio? Mas vocês não tinham a ciência de entender para que serve. Não sei se vocês estão relacionados. Então vocês não conseguiam criar situações de indagações, né? Então se viciou a criar seus próprios pensamentos e a vivenciá-los da forma que você imagina que são totalmente corretos. Porque, se vocês perceberem, às vezes, conflitos armados, né, guerras, é por falta de entendimento. Não é porque fulano é isso, não, é falta de entendimento. Um falou uma coisa, outro entendeu outra. E aí ele se sente mexido e quer resolver a coisa da forma dele, não é assim? Então,
é dessa forma que a gente vai crescer, expandindo a nossa forma de pensamento. Até aí, está tudo bem? Aí eu tenho uma dúvida. Foi feito. Se existem múltiplas realidades, qual é a realidade verdadeira? A do seu destino. E qual é o meu destino? Ah, meu filho, você vai ter que sentar comigo. Um ano eu te explico tudo. Porque assim, gente, tem coisas que a espiritualidade não vem falando com vocês, é porque vocês ainda estavam amadurecendo, tá? Então, se a gente analisar as coisas de uma forma assim, sistemática, de Kardec para cá, quanta coisa não mudou? Não é verdade? Então, você sai de um conceito, né, do kardecismo, e hoje se fala o quê? Quântico. Você já tem esse conhecimento quântico, não é isso? Então, independente do que vocês pensem hoje, necessariamente, essa questão das múltiplas realidades, ela está presente na vida de vocês. Eu posso provar, mas eu quero que cada um tenha a sua própria experiência, tá? Vocês, na verdade, já têm, mas não conseguem relacionar diretamente, tá? Mas aí é uma coisa que a gente pode trabalhar e alcançar esse entendimento juntos, tá? Então, o que foi que a gente imaginou? Vamos pegar um guia, né, um filme que as pessoas, né, vão se entretendo e ao mesmo tempo vão desenvolvendo o conhecimento. Então, basicamente, o filme fala de quê? De um médico, né? Ele é um pouco, ele é um pouco assim arrogante, né? Ele tem uma condição de vida boa, né? Mas ele não consegue entender as coisas de outra forma, a não ser da dele, né? Então você vê que às vezes até o próprio diálogo é um pouco complexo. Ele não consegue conversar com as pessoas assim, de forma sincera, e sim de forma mecânica. Porque o que ele aprendeu não foi através de sentimentos, né? Foi de uma forma empírica, científica, tá? Então você vê que as pessoas que elas só despertam o intelecto e não também o sentimento, elas ficam um pouco diferentes, né? Elas não conseguem se relacionar com qualquer pessoa, elas têm dificuldade. Então, o trabalho que dá aquele significado para elas se torna assim um meio de vida e um meio de existência. Não é existência material no sentido de dinheiro, é que ele vive para aquilo. E aí, cada vez mais, realmente, ele se torna especialista. Mas vai ficando vazio, né? Mas aí é uma outra questão. Então, nós temos alguns trechos, né, do filme, que nós vamos trabalhar. Nós também vamos abrir ao precedente para vocês comentarem algum trecho que chamou a atenção de vocês. Mas assim, gente, tem horas que, independente que falam, né? Eu sei que existem, né, pessoas que às vezes falam coisas, né, tipo, talvez aquilo que eles estejam falando não seja verdade. Mas se for, o quanto de tempo você perdeu questionando se é ou não? Então, às vezes, a gente precisa investigar, tentar fazer com que certos conhecimentos eles comecem a se relacionar com você. Quer ver um exemplo? Se vocês pararem para refletir com calma, assunto que vocês gostam, que vocês ficam estudando, tem hora que vem do nada, começa a aparecer informação. Esse tipo de coisa acontece também com esse tipo de conhecimento. Só que assim, o pessoal faz o quê? É o que eu vejo. Aí a gente está falando hoje de física quântica. Aí o pessoal não estuda, não tira aquelas conclusões, não faz meditação. Aí já vai para o Ho'oponopono, né? Agora está na moda. Não é assim? Aí vem com... qual está na moda? Chama Violeta? Não, esse aí já está um pouquinho para cá. Não, é o Ho'oponopono, tem Gravoboy, né? Aí começa, né? Gravoboy? Aí vai, aquilo tudo. Aí ela pegou, deixou, né, o que ela começou com física quântica lá atrás e foi derivando outros conhecimentos.
Aí, quando ela vai precisar da física quântica, ela vai ter base? Não vai ter. Aí chega um irmão espiritual para conversar com vocês, falando de forma quântica. Vocês vão entender? Não. Aí o que acontece? Não é errado, gente, a gente criar concepções outras para desenvolver a espiritualidade. Mas vocês se desprendem muito rápido uma coisa da outra. Se aparecer uma coisa nova, vai para lá também. E aí aquela que era a que você fazia, que você se dedicava, vai ser esquecida aos poucos. Mas é aquela questão. Você procurou perceber aquele conhecimento na sua totalidade? Totalidade que eu falo, não é pegar um livro de 1000 páginas, não é não. Você pode ler até um capítulo, mas você meditou sobre ele? Pode ficar calado mesmo, ninguém faz isso. Não faz não, gente. A gente está lá vendo. Aí o que acontece? Gente, meditar assim, ó, por exemplo. Você leu aquele primeiro capítulo. Vamos dizer que ele fala, né, das múltiplas possibilidades, certo? Aí o ideal é, depois que você lê aquele capítulo, você, se puder, claro, né, meditar 15 minutos só sobre aquele assunto. Você vai ver quanta coisa vai sair. Então, é muito mais assim proveitoso a gente começar a desenvolver o conhecimento, mas de forma coerente, tá? Então, independente, né, do que se coloque ou não, pode observar que certas coisas são um indicativo de coisas que já existem, mas não é para todo mundo ainda. Então, se você começar a relacionar os conhecimentos, eles começam a chegar até você também, como aconteceu do moço do celular. Porque você já pensou, se ele acreditasse naquelas pessoas que iam de contra ele, ele ia concluir o trabalho dele? Não. Ele ia cumprir o destino dele? Ele cumpriu o destino dele. Agora, vocês, dentro do que hoje a gente trabalha, vocês acham que vocês estão dentro do seu destino? Não. Então, a gente está trabalhando dentro de uma realidade da qual certos conhecimentos eles vão se manifestar para você. Tem algumas pessoas que já estão começando a ter esses contatos, né? E aí vai ficando meio empolgadinho ou empolgadinha, e aí, mas tem que ir com calma, né? Porque são coisas assim que realmente fascinam, mas a gente vai saber lidar de forma natural, certo? Ô pai, Ô, meu filho. tira uma dúvida. Essa percepção da realidade, ela é das múltiplas realidades no caso, né? Ela é o resultado da velocidade, da frequência vibracional dos centros de percepções, ou são gatilhos que eu posso, digamos assim, desenvolver ou ter o conhecimento e acessar essas realidades? Porque eu posso, através do conhecimento, acessar gatilhos. Agora, o aumento da velocidade desse centro de percepções não é com conhecimento, é com sentimento, é com a prática, no caso. Isso, é que a gente está falando, né? Então, o exercício. Exato. Então, essa percepção, porque eu estava vendo uma reportagem interessante de que uma equipe de cientistas na Suécia conseguiram, analisando o cérebro, um cérebro, né? Eles identificaram uma área no cérebro que é capaz de perceber em 11 dimensões. Isso, é verdade. É verdade. Então, se a pessoa não está ainda acessando essas 11 dimensões, essas 11 dimensões, é porque a velocidade dos seus centros de percepções ainda não conseguiram rodar essa velocidade. Lembra dos 8%? Sim. Como é que você vai acessar a 11? Nunca. Entendeu? Certo. Agora, eu estou perguntando, esse acesso e essa percepção vem pela meditação ou pelo conhecimento de gatilhos? Os dois. É assim. A glândula pineal de vocês está calcificada. Ponto. Ponto. Acabou. O que acontece? Vocês deixaram de estimular as percepções sensíveis do mundo.
Vocês começaram a entender que acumular dinheiro em materiais é muito mais importante do que desenvolver o meu ser. Isso é do Antigo Egito para cá. Tá? Vocês acreditavam que acumular. E aí o que acontece? A energia, né, metálica é uma energia que condensa, se não souber ser trabalhada. Então o que acontece? Quanto mais eu penso em ganhar dinheiro, eu estou fazendo o que com minha glândula pineal? Calcificando. Porque a energia que eu estou atraindo é em que nível? Nível mais denso. E a ideia da teoria é o quê? Eu transformar massa em energia, não é isso? Por que você falou? Sim, estou entendendo. Ah, tá, desculpa. E aí o que acontece? Eu estou invertendo isso. Então, a ideia da espiritualidade de um tempo para cá é o quê? Você vê que hoje a própria forma de passar o conhecimento está muito ampla, né? E essa amplitude, ela não se dá só pelo fato de dizer, fulano está certo, fulano está errado. Não é isso. É que ponto de vista você está enxergando aquilo. Então, ela está lhe mostrando vários tipos de conhecimento que você possui e não sabe. Agora, tinha mais uma dúvida só. Deixa ele só concluir assim. É para fechar. A pergunta é a seguinte: eu era assim e estou diferente, ou eu sempre fui assim e agora estou melhorando? Não, vocês estavam caminhando para um processo evolutivo, mas se atrofiaram. Isso não é evolução, não? Não, evolução é outra coisa. Né? Atrofiar não quer dizer que necessariamente vocês deixaram de fazer, mas perderam, vamos dizer assim, velocidade. Sim. Né? Vamos dizer que vocês estavam assim, aí a coisa ficou um pouco mais lenta. Então, essa lentidão, ela se identifica com outras que já existem, mas dentro de uma outra condição que era para outros seres, não para vocês. Porque assim, por exemplo, se eu chegar hoje aqui e falar, tem algumas pessoas, quer dizer, aquilo ali é conversa de plantão. Ele está tentando engabelar, né? E aí, eu estou fazendo o meu papel, né? Estou passando o conhecimento. Aí vai chegar um belo dia que isso aqui vai se tornar comum às pessoas. Aí você vai bater aquele arrependimento. Poxa, ele já podia estar no outro nível. Mas assim, a sua ideia de tempo e espaço, ela é totalmente distorcida. Porque na sua cabeça, o hoje e agora é o que significa para você. Então, eu aprender isso aqui e não me trazer nenhum tipo de retorno, de que forma for, não tem muito. Pode até esquentar no início, mas depois. Então, vocês se viciaram a pensar desse jeito. E a ideia não é essa. É vocês conseguirem alcançar o conhecimento e fazer com que ele se manifeste, que seria a ideia da prática. Tá? Então, depois a gente vai... É porque, assim, realmente, uma coisa estica a outra, né? Mas, assim, se eu for na outra dimensão, eu encontro uma versão sua. Antônio, isso é estranho. Não foi eu que inventei as coisas. Você está lá. Só que assim, não é da mesma forma. Tem traços um pouco diferentes. Mas se botar pertinho, é bem parecido. Mas aí é uma outra questão que a gente vai trabalhar e vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Até porque, você mesmo comentou, a própria ciência já identificou 11 dimensões. Eu só cheguei na sexta. Vocês estão entendendo a coisa? Então, às vezes, o conhecimento, ele já está sendo trabalhado, mas não está sendo divulgado. Aí quem tem que buscar isso? Nós. Vocês. Certo? Então, assim, nós vamos... roda aí, meu filho, essa primeira parte. Só que a parte onde ela faz o desdobramento dele,
Ótimo, bora por aí. Vocês pegaram aquela parte, né? Que ele sofre um acidente, não é isso? Aí a mão dele fica, né? Paralisada, né? Pelo acidente, os nervos, né? E aí você diz o quê? O que dava a ele a sensação de poder, o quê? Aí o que se torna estigma dele? As mãos, tá? Então, aí ele foi procurar ajuda material, conseguiu? Não. Por quê? Porque não é destino dele. Mais, eu quero mais. Por quê? Porque ele precisava fazer aquele resgate. Certo. Está esquentando. Porque se ele conseguisse, ele não ia ajudar as pessoas do planeta como deveria ajudar. Cumprir a missão dele. Cumprir a missão dele, exatamente. Porque chegou a esse ponto. Ele já tinha fracassado várias e várias vezes. Eu estou contando assim para vocês entenderem. Ele teve um acidente, mas ele não machucou as mãos. Ele só teve uma lesão na cabeça. Ele deveria ter procurado uma ajuda espiritual. Fez isso? Não. E aí começou a ter vários acidentes, até chegar no ponto de inutilizar aquilo que ele tem mais orgulho, que é o quê? As mãos. Então, às vezes, as chances são várias. É as pessoas que não conseguem enxergar isso. Porque elas acreditam fielmente que o dinheiro vai resolver tudo para ela. E nem sempre é, não é verdade? Então, ele foi procurar ajuda, não foi isso? E aí, mesmo sendo arrogante, a pessoa veio e comentou com ele sobre uma possibilidade de fazer movimentos através de energias, né? E ele ficou assim encucado com aquilo. Como é que isso acontece? Então, ele entender que aquilo ali daria a condição dele novamente, né, ter os movimentos à mão, estimulou ele a procurar essa ajuda, não foi? E aí ele encontrou uma pessoa lá, que aí começou a conversar com ele e perceber o potencial dele dentro de uma realidade de destino. Ele não estava dentro do destino dele ainda. Ele estava dentro de uma outra realidade, que aí a gente pode considerar que é múltipla, não a de fato que ele deveria estar. E aí a gente vai ver... E aí a gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso. Aí se a gente for fazer um paralelo, observe se não está relacionado também muito parecido com a vida de vocês. Entendeu? Então, a gente vai olhando uma coisa e vai tentando se aproximar de uma identificação, tá? Tá? Olha isso. Jura? Esse é o lugar certo? Uma cara de... Eu já estive em sua posição. E também fui desrespeitoso. Então posso lhe dar um conselho. Esqueça tudo que acha que conhece. Tem como fazer isso, meu filho? Não atrapalha? Não atrapalha não. Está programado para isso, Davi. Você percebeu o que foi que ele disse para ele? Esqueça tudo que você pensa que conhece. Repita, por favor. Esqueça tudo que você pensa que conhece. Você acha que ele falou isso à toa? Não. Se eu chegar, por exemplo, aqui mesmo, cheio de... Eu vou conseguir entender o que eu vou falar aqui? Não vai. Porque vai se criar atrito dentro do que eu sei, do que eu posso aprender. Então, eu tenho que criar uma possibilidade de tentar, naquele momento, assimilar aquilo. Se depois eu vou aceitar não, já é outra história. Mas se eu chegar, como o povo fala, né, um copo cheio, eu vou aprender o quê? Nada. Eu vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Então, ele já dá um indicativo de como as coisas podem acontecer. Ou da forma mais fácil, ou da forma mais difícil. Tá? E relevante também, para ele já estive na sua posição. Não, como vocês, se Deus permitir, né? Vocês vão avançar e vão encontrar pessoas que ainda estão começando. Vocês vão ter que ter paciência com elas. Você não pode chegar assim e, poxa, você
Não, você vai ter que ajudá-la. Você entendeu, gente? Que é uma coisa, é um movimento infinito. Tá? Solta. O santuário de que nos ensina. Você ensina. Ser ancião. Esquecer tudo que eu acho que conheço. Desculpe. Obrigado por... Tá, isso é gentil. Obrigado por... Oi. Obrigado. E obrigado. Obrigado, ancião, por me receber. É muito bem-vindo aqui. Anciã. Obrigada, mestre Morto. Obrigada, mestre Ramir. Senhor Strange. Doutor, na verdade. Bom, só que não é mais, creio eu. Não é por isso que está aqui? Passou por muitos procedimentos. 7, não é? Bom. Ele passou por quantos procedimentos? 7. Por que ela falou isso? Ele falou que é porque ele teve 7 oportunidades de chegar ali e ainda não tinha chegado. Perfeito. É uma forma oculta de lhe falar que você já teve 7, lembra que a gente falou no início? Oportunidades. Tá? Pode mencionar? Pode. Ele está vendo isso não? Você curou um homem chamado Penborn que estava paralisado? Pode-se dizer. Você o ajudou a andar de novo? Sim. Como consertou uma lesão completa C7-C8 no meio do espinhal? Eu não a consertei. Ele não podia andar. O convenci do contrário. Está sugerindo que era psicossomático? Gente, eu estou falando assim, mas porque vocês assistiram, não foi? Sim. O que foi que ela disse para ele? Eu convenci ele do contrário, não é assim? Aí vamos dizer que nós estamos nessa posição. Aí seria o quê? A gente está trabalhando para convencer vocês que vocês podem fazer isso também. Isso. Então assim, você vê que o diálogo dele é material e o dela é o quê? Vocês estão começando a... Quando você religa um nervo danificado, é você que faz a ligação ou é o corpo? As células. E as células são programadas para se rearranjarem de formas específicas, não é? E se eu disser que seu corpo pode se convencer de muitas maneiras a se reestruturar? Você está falando de regeneração celular. Isso é tecnologia medicinal de ponta. É por isso que está trabalhando aqui sem uma junta médica administrativa. Em que nível experimental está seu tratamento? Conversa toda na frente. Hã? A conversa dele é todo material. Pronto, gente. Quando a gente está trabalhando essas concepções, você vê a diferença do diálogo? Diferente, né? Ela está falando de coisas sutis, ele está falando de coisas mais densas. Apesar de ser uma linguagem bem específica, né? Mas bem convincente. Mas vocês que hoje estão tentando alcançar um nível espiritual, vocês conseguem perceber a diferença? Olhando de lá para cá? Sim. Agora imaginem vocês conversando com seres espirituais e falando as coisas materiais. Vocês vão entender alguma coisa? Não. Então, muitas vezes, essas colocações, por exemplo, como o irmão questionou, eu não acredito nessas multi-realidades. Não é isso? Então, o que acontece? Quando ele fala isso, e eu digo, meu filho, não é bem assim, elas existem. Que tipo de diálogo está existindo ali? O material e o espiritual. Eles vão se equilibrar? Não. Alguém vai sair convencido que não, e alguém vai sair tentando entender melhor aquilo, não é assim? Sim. Então, vocês têm que começar a entender
que as possibilidades relacionadas a certas coisas existem, mas elas só passam a existir para você quando vocês conhecem ela de fato. Ficou claro essa parte? Sim. Mesmo? Sim, Vamos. Quase lá. Então você descobriu um jeito de reprogramar as células nervosas para se curarem? Não, Sr. Strange. Eu sei como reorientar o espírito para melhorar o corpo. O espírito curar o corpo? Não, tá legal. E como fazer isso? Por onde começamos? alinhamento de chaves. Não gosta deste mapa? Não, é muito bom, é só que em lojas esotéricas tem disso aos montes. E que tal este aqui? Acupuntura, legal. E que tal este? Tá me mostrando uma imagem de ressonância, eu não acredito nisso. Cada um desses mapas foi desenhado por alguém que vê a parte, mas não o todo. Eu gastei o último centavo para chegar aqui, uma passagem só de ida, e você tá me falando de cura através da fé. Você é um homem que viu o mundo pela fechadura. Passou a vida tentando alargar essa fechadura, para ver mais, saber mais. E agora, ao ouvir que ela pode ser alargada de jeitos que nunca imaginou, rejeita essa possibilidade. Não, eu rejeito porque eu não acredito em contos de fadas sobre chakras, energia. Você está vendo como é difícil seres espirituais conversarem com encarnados? Sim. Encarnados materializados. Né? Essa dificuldade, gente, aqui está evidente, né? Vocês viram isso, né? Sim. Então, o que acontece? Imaginem, né, que isso aqui é uma síntese, né, de uma, vamos dizer assim, situação. Mas, diante disso tudo, vamos dizer que mesmo assim, ele não se convença. Você acha que nessa encarnação ele vai mudar? Não vai mudar. Ele não vai achar que ele faça o que ela fez, né? Desdobrar ele para mostrar, vamos dizer assim, de uma forma mais escancarada. Não, ali é uma síntese, né? É isso que eu estou dizendo. Porque vocês alcançam esse tipo de conhecimento com o tempo mesmo, né? Tem jeito. Mas é uma forma de dizer assim, olha, ou você vai por bem, ou você vai por mal, porque já é a 7ª vez que ele já fez essas coisas. Então ele não tinha mais tempo. Ele teria que cumprir com o destino dele. Por isso que... Ela sabe que ele tem que cumprir com o Ela sabe. Ele ainda não. Então... Sobre o poder da fé. Não existe essa coisa de espírito. Nós somos feitos de matéria e nada mais. Você é só mais um cisco momentâneo, pequeno, indiferente ao universo. Se considera quem do que é de fato. Você acha que consegue ver dentro de mim, mas não consegue. Só que eu sei quem é você. Sua forma astral saiu da sua forma física. O que tinha no chá? Psilocibina? LSD? Era só chá. Com adoçante. O que houve comigo? Por um momento, você entrou na dimensão astral. Onde? Um plano onde a alma existe. Ela disse que ele entrou onde? Na dimensão astral. Eu posso chamar isso de uma outra realidade? Pode. Você está entendendo, meu filho, agora? Ou ainda não? Vou ter que jogar você do outro lado? Tô brincando. Mas assim, é pra gente começar a relacionar as coisas de outra forma, gente. Antes eu pensava assim, era necessário para aquele momento. Mas hoje eu preciso ver tudo, né? Mas de uma forma coerente, uma forma simples, sem muita complexidade. Ela não fez nada demais dele. Não fez. Possa ser que pareça pelo movimento, né? Da condição de ele se afastar do corpo físico. Mas ela não fez nada demais. Ela só mostrou a ele uma outra realidade que antes ele não enxergava. Está dando para entender? Sim. Pronto.
separada do corpo. Por que está fazendo isso comigo? Para que veja o quanto você desconhece. Abra seu olho. Ele parece bem para mim. Você acha que sabe como o mundo funciona? Acha que o universo material é tudo que existe? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? A existência onde matéria se encontra. Os amantes notam a realidade. Esse universo é apenas um infinito. Mundos sem fim. Alguns benevolentes e propensos à vida. Outros cheios de malícia e fome. Sombrios, onde poderes mais velhos que o tempo, solidão, e ansiosos. Quem é você nesse vasto multiverso, Sr. Strange? Já tinha visto isso? Uma loja também? A perna desse cara. Várias realidades. Vai a cena. A gente só separou o tempo. Pode não. Oh, o que foi que ela fez, na verdade? Ela não, assim, condicionou você a ver o que ela enxerga, não. Ela só lhe mostrou a realidade. Só isso. Só. E aí o que acontece? As pessoas, como elas estão presas, né, na concepção material, quando elas adentram de forma encarnada ainda, né, mais consciente, num reino diversos, né, como aquele, ela realmente entra num processo de vislumbre, né? E aí começa a entender que aquilo que você sabia que é um grão de poeira. Ele até comentou, né? Então, assim, o cisco, né? De universo. Então, imaginem quanta coisa existe aí e vocês não têm nem noção disso. Então, aí passa a existir aquele ponto, né, de interrogação. Eu devo ou não avançar para realmente entender o que a realidade significa? Porque muita gente tem medo. Acha que aquilo vai corromper ela de alguma forma. Porque assim, você imaginou se porque assim, independente do que a gente pense, nós somos seres em potencial. Vocês acreditam nisso? Pronto. Se somos seres em potencial e temos, né, a capacidade divina, isso daqui é estranho a vocês? Ou vocês estão enxergando o que é espiritual de forma material? Estranho não é. Estranho para mim não é. Não, eu digo assim, imagine, né?
vocês tendo essa capacidade, só que de forma consciente. Porque em alma vocês fazem muito mais que isso aí. Em alma. Mas de forma consciente. Imaginem vocês conseguirem se relacionar com isso. Agora, é um caminho que nem todo mundo consegue se disciplinar, seguir um princípio de moral, trabalhar certos vícios, né? Então, são questões assim que envolvem esse tipo, né, de situação que muita gente, às vezes, não abre mão. Então, por mais que a gente comente certas coisas com as pessoas, não é que a gente quer que você amanhã vire uma pessoa, um Cristo encarnado. Não é isso. Mas a gente precisa entender que para eu chegar nesse ponto, eu tenho que cortar na própria carne mesmo. Esse é o lado duro. Esse que é o... Como? Esse é o lado duro. Esse é o lado duro. Eu sei da pele. Então, mas assim, se eu não tentar, como é que eu vou saber? Porque existem pessoas que elas se especializam em questionar, não é assim? Mas elas não conseguem enxergar além daquilo que elas compreendem. Aí ela acha que o que eu falo é bobagem, não existe, que eu estou fascinando vocês, que aquilo ali não era para ser dito, mas vocês vão ficar a vida toda pensando da mesma maneira? Não. Você vê que a própria ideia da depressão hoje, ela está forçando as pessoas a procurar espiritualidade. Vocês acham que isso é normal? Chegou um limite, deu para entender? A mesma coisa foi o caso dele. Então, mesmo diante de questões que ele poderia começar a entender a partir do momento em que realmente ele entendesse o que foi dito a ele, olha, esqueça tudo o que você sabe. Mas não esquecer no sentido de apagar. É de dar uma oportunidade para o novo. Né? Então, independente de qualquer coisa que às vezes as pessoas falam, você precisa encontrar o seu próprio caminho. Não dependa de Pai Antônio, de A e de B, não. Você pode, sim. A gente vai dar as ferramentas? Vai ajudar? Vai. Mas quem vai percorrer o caminho até encontrar, de fato, a sua relação de existência consciente nessa vida é você. Então, por isso que, antes das pessoas colocarem coisas na cabeça de vocês, no sentido de dizer, eu não sei, eu acho que ele está viajando. Não é assim que fala? Mas, será mesmo? Ou aquela pessoa, ela quer que você compartilhe com ela a limitação dela com você? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, fazer com que a massa pense de forma sincronizada, mas do mesmo jeito, é o que eles mais querem. Então, quando surgem pessoas que estão dispostas a lutar por vocês, ela sempre vai ser recriminada, ela sempre vai ser taxada de alguma coisa, ela sempre vai ter assim, alvo, né, de comentários, mas quando ela conhece o seu próprio destino, isso aí independe disso. Vai continuar trilhando o caminho. Agora, quem vai acompanhar e quem vai ficar para trás é outra história. Por quê? Quando a gente chega no nível de conhecimento, a pessoa que não conseguiu acompanhar, ela vai tentar relacionar de qualquer jeito aquilo. Não vai conseguir. Aí ela vai cair aonde? Depressão. Por quê? Repete. Ó, vamos dizer que nós estamos avançando no conhecimento, certo? E aí as pessoas começam, né, realmente a despertar essa capacidade espiritual encarnada. Aquele outro que sempre subjugou a sua própria capacidade tenta acompanhar a partir de um ponto do qual ele ficou paralisado. Ele não vai conseguir relacionar com aquelas pessoas que já estão adiantadas. Quando ele não consegue, ele cria um deslocamento de espaços tão grande dentro do corpo que ele entra em depressão. Isso é uma das facetas, tá? Isso é para ficar. Então, assim, se a gente não conseguir relacionar
a coisa da forma coerente, daqui para frente não tem significado nenhum. Deu para entender? Mesmo? Sim. Então, a gente vai seguir um pouquinho e vai perceber que, independente do que eu estou falando aqui, dentro dessa ideia material, tem outras realidades. O que é isso? O meu mantra? É assim pro Wi-Fi. Não somos selvagens. Essa parte é interessante, né? Ele começa a perceber a diferença, né? De um paralelo e outro. Tirar o quanto eu te amo. Estimo. A linguagem das artes místicas é tão antiga quanto a civilização. Os magos da antiguidade. Você viu o que ela disse? Isso é verdade, né? Verdadeíssimo. A linguagem das artes místicas são tão antigas quanto a civilização. Está desde o início, né? Desde o início. Aí civilizações se destacaram, né? Como vocês já sabem. Desde sempre, melhor dizer. Isso. E tem outras que estão fadadas a fracasso, né? Não quero desanimar vocês não, mas essa relação para cá. Não, mas é verdade. Tanto sim que quando seres, né, de outros planetas vieram para compartilhar conhecimento com essa Terra, eles não conseguiram encontrar meios de fazer isso, porque a mentalidade ainda era um pouco primitiva para eles. Então, o que eles trouxessem, né, de conhecimento, de tecnologia, não encontraria espaço para se manifestar aqui ainda, porque o pensamento ainda, comparado, né, a outros, era primitivo. Então, a ideia era encontrar a humanidade já desenvolvida com a linguagem quântica, mas isso não aconteceu. Chamaram o uso dessa linguagem de feitiços. Mas se essa palavra ofende seu senso de modernidade, é só chamar de programa. O código-fonte que molda a realidade. Nós direcionamos a energia. Você viu o que ela disse? Que antigamente era feitiço e que hoje é tecnologia, que é o código-fonte que move a realidade. Isso remete vocês a quê? Não, está longe disso. Mas o que? Você que é inteligente, 010100. Binário. Código binário. Não ouvi não. Código binário. E vocês sabem o que é código binário? Matematicamente dá para fazer. É um código utilizado pela informática. Linguagem de computadores. Um sistema de linguagem de computador. Materialmente falando. E quem deu isso a vocês? Foi Tesla? Tesla? Tesla o quê? Depois vocês vão me dizer quem foi. Ó como ela começa. Ela disse que artes místicas, ou feitiçaria, ou magia, está desde o primórdio da própria civilização. Não é assim? Sim. E ela ajuda vocês a entender o quê? O código fonte. Esse código-fonte, traduzido numa linguagem material, vocês identificam como o quê? Linguagem de programa. Aí dentro do programa, se você souber codificar o código-fonte, você consegue fazer o quê? Qualquer coisa a partir dele. Modificar. Aí imagine vocês, de forma espiritual, dominando isso. É diferente? Não. Vocês estão conseguindo entender as coisas? Sim. Mesmo relacionado? Então pronto. Vamos lá. Treinada de outras dimensões do multiverso, lançando feitiços, conjurando escudos e armas, fazendo magia.
Mas, ainda que meus dedos fizessem isso, minhas mãos ficariam sacudindo. Quer dizer, como eu chego daqui até aí? Como você consegue revirar nervos danificados e remontar uma coluna espinhal parte por parte? Estudo e prática durante anos. Ele falou que lembra? Estudo e prática durante anos e anos. Pronto. Nós falamos sobre isso, não foi? Vocês fazem? Não. Estuda pouco, pratica pouco. Não faz nada. Tomar no estudo. Então, assim, observe como o equilíbrio é necessário. Não é verdade? O equilíbrio. Então, eu tenho que estudar e tenho que praticar. Para, a partir desse ponto, eu entender o quê? O código fonte. Entenderam, gente, isso? Ou não? Quer que eu repita? Sim, Presta atenção. Ela disse que eu tenho que ver, estudar e praticar. Pronto. Eu conseguindo equilibrar esses dois pontos, eu consigo dominar qualquer coisa. Presta atenção. Você imaginar que equilibrou a prática e o conhecimento é uma coisa, e o que acontece de fato é outra. Que tem gente, para eu não consegui. Quem consegue não fala.